eu vou te fazer uma pergunta que confronta diretamente a forma como a maioria dos pais e mães pensa sobre o futuro dos seus filhos. Se você falecesse hoje e deixasse R$ 1 milhão em dinheiro para o seu filho, você estaria deixando uma bênção que vai garantir a segurança dele, ou estaria entregando uma maldição que vai destruir a capacidade dele de se tornar um adulto forte, responsável e autônomo? A maioria dos pais passa a vida inteira trabalhando de forma obstinada com uma única obsessão na cabeça: acumular bens, juntar dinheiro e comprar imóveis para deixar uma vida confortável para os filhos. Eles acreditam que o maior ato de amor paternal é garantir que os filhos nunca passem pelas dificuldades, privações e desconfortos que eles próprios enfrentaram no início da jornada. Mas existe um erro trágico e silencioso nessa forma de pensar. Quando você entrega riqueza material para uma pessoa sem ter entregado primeiro a estrutura mental, emocional e filosófica necessária para gerenciar essa riqueza. O dinheiro não se torna uma ferramenta de liberdade, ele se torna um agente de destruição. O dinheiro sem maturidade anestesia a ambição, destrói o senso de propósito, atrai falsas amizades, estimula vícios e cria herdeiros dependentes que nunca aprenderam a construir a sua própria história. Luiz Barsi compreendeu essa dinâmica com uma clareza absoluta ao longo das suas décadas de vida e de investimentos. Barsi construiu uma das maiores fortunas individuais do mercado financeiro brasileiro, mas ele sempre teve uma consciência quase obsessiva sobre o perigo de criar herdeiros mimados. Ele sabia que o maior patrimônio que poderia transmitir para os seus filhos, como a sua filha Louise Barsi, não eram as fatias de ações de empresas elétricas ou os milhões em dividendos que caíam na conta, era o conjunto de princípios, hábitos e regras de conduta que ele chamava de o testamento invisível. Neste vídeo eu vou te mostrar em detalhes as 3 lições fundamentais que Luiz Barsi ensinou aos seus filhos além do dinheiro. Vou te revelar como ele educou os seus filhos para que eles se tornassem construtores de patrimônio em vez de destruidores de herança. Um método prático para ensinar o valor do trabalho dentro de casa, sem criar ressentimentos, e a mudança de mentalidade que você precisa implementar na sua família hoje para garantir que o seu esforço não seja desperdiçado pela próxima geração. Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque na terceira lição eu vou te revelar a regra de ouro que Luiz Barsi aplicou na sua própria casa sobre a distribuição de recursos para os filhos. E por que essa regra é o oposto absoluto do que a maioria dos pais da classe média costuma fazer. Mas antes de detalharmos essas 3 lições fundamentais, nós precisamos entender o mecanismo trágico que destrói grandes patrimônios familiares ao redor do mundo. Existe uma estatística clássica e dolorosa no universo do planejamento patrimonial e da sociologia financeira. Cerca de 70% das famílias ricas perdem a sua fortuna na segunda geração, ou seja, .com, os filhos. E impressionantes 90% dessas fortunas desaparecem completamente na terceira geração, ou seja, .com, os convemos netos. A pergunta que você precisa se fazer é: por que esse padrão se repete com uma precisão matemática em todas as culturas, em todos os países e em todas as épocas? A resposta é simples e cruel, porque a primeira geração cria o patrimônio através do suor, do sacrifício, da disciplina, da contenção de despesas e da clareza sobre o valor de cada real. A primeira geração conhece o peso do trabalho. A segunda geração
cresce assistindo ao conforto proporcionado por aquele patrimônio, mas sem ter passado pelo processo doloroso de construção. Eles desfrutam dos frutos sem ter plantado a semente. Se não forem educados com rigor, eles passam a enxergar o conforto não como um privilégio conquistado, mas como um direito natural inerente à sua existência. A terceira geração já nasce totalmente desconectada da realidade de esforço que gerou aquela riqueza. Eles nunca viram a mesa vazia, nunca viram a preocupação com os boletos e nunca precisaram lutar por nada. Para eles, o dinheiro é uma abstração infinita que existe para financiar estilo de vida, status e consumo passageiro, e é aí que o patrimônio de uma vida inteira desmorona. Luiz Barsi sabia que para quebrar esse ciclo trágico e garantir a perenidade da sua história, ele precisava deixar para os filhos algo infinitamente mais valioso do que ações da bolsa. Ele precisava deixar um código de conduta inegociável. Agora nós vamos detalhar as 3 lições do Testamento Invisível de Luiz Barsi. A primeira lição é: ensine o valor da geração de valor e não o culto ao consumo. A maioria dos pais da classe média comete um erro fatal na educação financeira dos filhos desde a infância, quando esses pais querem motivar os filhos ou recompensá-los por uma boa nota na escola. Eles utilizam o consumo como prêmio. Eles dizem: se você passar de ano, eu te dou um celular novo. Se você se comportar, eu te levo para comprar roupas de marca. Se você se formar, eu te dou um carro. Sem perceber, esses pais estão treinando a mente da criança para associar o sucesso e o esforço unicamente à capacidade de consumir bens materiais. A criança cresce acreditando que o dinheiro serve para uma única finalidade: comprar coisas que impressionam os outros. Luiz Barsi fez exatamente o oposto na formação dos seus filhos. Desde muito cedo, ele ensinou seus filhos a enxergarem o dinheiro não como uma ferramenta de consumo, mas como um instrumento de produção e de geração de valor. Em vez de ensinar os seus filhos a serem meros clientes e consumidores das grandes empresas, Barsi ensinou-os a serem sócios e proprietários das empresas que movem o país. Quando a sua filha Louise Barsi era jovem, ele não a incentivava a ostentar bens de luxo. Ele explicava como funcionava uma usina hidrelétrica, porque a sociedade precisava de energia para funcionar, e como a compra de uma pequena fatia daquela empresa transformava a pessoa em dona de um pedaço do Brasil produtivo. Os filhos de Barsi aprenderam a olhar para uma conta de luz ou para um banco, não com a mentalidade de quem paga uma tarifa com raiva, mas com a perspectiva refinada do investidor que entende que uma parcela daquele lucro volta para o seu bolso em forma de dividendos. Eles aprenderam a sentir orgulho da acumulação de ativos geradores de renda e não do acúmulo de passivos reluzentes na garagem. Essa mudança de perspectiva é a base de tudo. Quando uma criança aprende a amar o processo de construir patrimônio, ela nunca mais é capturada pelas armadilhas do consumo de status. A segunda lição é a exigência inegociável do mérito próprio e da autonomia de trabalho. Existe um perigo gigantesco que ronda a vida dos filhos de pais bem-sucedidos: a perda da identidade profissional e o surgimento do sentimento de dependência invisível, quando o filho sabe que existe um patrimônio grande guardado no nome dos pais ou em uma estrutura familiar. A tendência natural da mente humana é relaxar o ritmo de busca pela própria excelência. O jovem pensa internamente: para que eu vou me matar de estudar até de madrugada? Para que vou aguentar a pressão de um chefe exigente, ou para que vou assumir o risco de empreender se o meu futuro já está garantido pela herança? No momento em que esse pensamento se instala na mente de um jovem, a sua capacidade de crescimento é assassinada. Ele se torna uma sombra dos pais. Luiz Barsi nunca permitiu que esse sentimento de acomodação
entrasse na sua casa. A regra de Barsi para os seus filhos sempre foi clara e transparente. O patrimônio que ele construiu pertence a ele e ao projeto de vida dele. Os filhos precisavam construir a sua própria relevância, a sua própria carreira e a sua própria autonomia financeira através do seu próprio trabalho. A sua filha Louise Barsi não recebeu uma diretoria executiva de presente, não ganhou um fundo milionário para administrar sem experiência e não foi poupada do processo de aprendizado técnico. Ela foi incentivada a estudar, a estagiar, a passar por sabatinas exigentes no mercado financeiro, a tirar suas próprias certificações profissionais e a provar o seu valor técnico diante de investidores e analistas do mercado antes de assumir qualquer posição de liderança. Barsi ensinou que o trabalho não é uma punição da qual a riqueza te liberta. O trabalho é um instrumento fundamental de estruturação da psique humana, de utilidade social e de construção de dignidade. Uma pessoa que não trabalha, que não produz e que não sente o peso da responsabilidade diária é uma pessoa psicologicamente frágil, independentemente do saldo que possui na conta bancária. Ao exigir que os filhos conquistassem a sua própria autonomia e o seu próprio espaço pelo mérito, Barsi garantiu que, no dia em que eles gerenciassem o patrimônio da família, eles teriam a musculatura emocional necessária para não serem enganados por maus gestores e para tomar decisões frias sob pressão. A terceira lição é a mais impactante de todas e representa a regra de ouro de Luiz Barsi. Ajude na estrutura de formação, mas nunca financie o estilo de vida. Esta é a regra que separa os pais de visão dos pais permissivos, que destroem os próprios filhos. A maioria dos pais da classe média faz o seguinte: quando os filhos se tornam adultos, começam a trabalhar, mas não ganham o suficiente para manter o padrão de vida elevado a que se acostumaram na casa dos pais. Esses pais passam a subsidiar o custo de vida dos filhos. Eles pagam o condomínio do apartamento do filho casado, cobrem a fatia do cartão de crédito no final do mês, pagam as viagens dos netos e dão mesadas para adultos perfeitamente saudáveis. Ao fazer isso, os pais acreditam que estão sendo amorosos. Na verdade, eles estão cometendo um ato de invalidação profunda. Eles estão dizendo tacitamente para o filho: eu sei que você é incapaz de sustentar o estilo de vida que você deseja com as suas próprias pernas. Então eu preciso te bancar para você não passar vergonha. Isso gera adultos mimados, inseguros e profundamente ressentidos, que nunca aprenderam a adequar o seu padrão de consumo à sua renda real. A filosofia de Luiz Barsi sobre isso é implacável. O dever dos pais é oferecer a melhor estrutura de educação, de saúde, de valores e de formação moral durante a infância e a juventude. Os pais devem investir pesado na base, no alicerce, no conhecimento e na capacidade técnica dos filhos. Mas a partir do momento em que o filho se torna um adulto formado e entra no mercado de trabalho, o custeio do seu estilo de vida passa a ser responsabilidade 100% dele. Se o filho ganha um salário inicial modesto, ele deve morar em um lugar modesto, andar em um transporte modesto e ter um consumo modesto condizente com a sua realidade atual. Barsi ensinou que o estilo de vida de uma pessoa deve ser a consequência direta da sua própria produtividade e do seu próprio acúmulo de ativos, e nunca um subsídio mantido pelo patrimônio dos pais. Se você subsidia o luxo do seu filho adulto, você ensina a ele a pior lição financeira do mundo: a ilusão de que é possível consumir riqueza sem ter capacidade de produzi-la. E quando você não estiver mais aqui para assinar os cheques, esse filho cairá de uma altura proporcional ao tamanho do padrão de vida fictício que você sustentou para ele. Agora,
para deixar a importância dessa filosofia absolutamente gravada na sua mente. Observe o contraste real entre duas abordagens familiares opostas. Pense na história da família do Dr. Fernando. O Dr. Fernando foi um médico extremamente bem-sucedido. Durante 40 anos de carreira impecável, ele trabalhou 14 horas por dia, acumulou imóveis, montou uma carteira de investimentos expressiva e construiu um patrimônio líquido milionário. No entanto, o Dr. Fernando tinha uma culpa profunda pelo tempo em que passou ausente da vida dos seus 2 filhos por causa do trabalho. Para compensar essa ausência, ele decidiu que daria aos filhos absolutamente tudo o que o dinheiro pudesse comprar. Os filhos cresceram em colégios de altíssimo luxo, ganharam carros importados aos 18 anos e nunca precisaram trabalhar durante a faculdade quando o filho mais velho se formou em administração. O Dr. Fernando comprou uma franquia cara para ele gerenciar. O filho, sem experiência real, sem ter sentido a dor do processo e sem maturidade financeira, gerenciou a empresa com desleixo. MTR anos. A empresa acumulou prejuízos gigantescos que o Dr. Fernando cobriu do próprio bolso. O filho mais novo mudava de curso universitário a cada 2 anos, sustentado por uma mesada gorda paga pelo pai. Ambos os filhos viam o patrimônio da família não como um recurso a ser preservado e multiplicado, mas como uma fonte inagotável de renda para bancar carros do ano, festas e viagens de alto padrão. Quando o Dr. Fernando faleceu aos 74 anos, o inventário dividiu os bens entre os filhos, sem o freio do pai e sem nenhuma capacidade técnica de gestão. Os 2 irmãos passaram a utilizar os ativos para manter o estilo de vida a que se acostumaram. Venderam imóveis a preço de banana para conseguir dinheiro rápido, resgataram investimentos e caíram em golpes de falsos gestores. Menos de 6 anos após a morte do Dr. Fernando, 70% de tudo o que ele construiu em 40 anos de medicina havia sido completamente pulverizado. E os 2 irmãos, agora na faixa dos 40 anos e sem nenhuma carreira consolidada, viviam em permanente conflito e na escassez. Agora, observe o caminho da família de Luiz Barsi. Barsi construiu uma fortuna incomparavelmente maior, mas aplicou desde o primeiro dia as 3 lições do Testamento Invisível. A sua filha Louise Barsi cresceu respirando a cultura do trabalho, da simplicidade de hábitos e da análise fria de empresas. Ela viu o pai trabalhar com disciplina diária, sem ostentação e com um respeito sagrado por cada real investido. Ela aprendeu a investir o seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho, desde a juventude. Louise buscou a sua própria formação acadêmica, estagiou no mercado, enfrentou os desafios da profissão e construiu a sua própria autoridade profissional e reputação como educadora financeira e especialista em investimentos. Ela não se tornou uma herdeira passiva que vive de renda na praia. Ela se tornou uma gestora altamente capacitada, cofundadora de projetos de educação financeira e uma defensora da filosofia de dividendos. Para milhões de brasileiros, quando Barsi transferir integralmente a gestão das suas conquistas, ele não estará entregando dinheiro para uma consumidora de recursos. Ele estará passando o bastão para uma parceira intelectual altamente preparada, que sabe exatamente quanto custou cada ação comprada e que possui a capacidade técnica e moral para multiplicar esse legado por mais 50 anos. A diferença entre os filhos do Dr. Fernando e os filhos de Luiz Barsi não esteve no amor dos pais. Ambos os pais amavam os seus filhos. A diferença esteve no código de valores transmitido. O Dr. Fernando entregou aos seus filhos o conforto do presente e destruiu o futuro deles. Luiz Barsi entregou aos seus filhos a estrutura para o futuro e garantiu a perpetuidade do seu nome. O desafio
que eu deixo para você hoje é um desafio de reflexão profunda sobre a educação que você está oferecendo dentro da sua casa. Olhe para os seus filhos ou para os seus futuros herdeiros hoje e faça uma análise fria. Se você não estivesse mais aqui amanhã, eles teriam a maturidade, a disciplina e o conhecimento necessários para preservar e multiplicar aquilo que você construiu, ou eles consumiram tudo em questão de meses. Se você perceber que está no caminho do Dr. Fernando, facilitando demais a vida, cobrindo excessos, promovendo o consumo de status e poupando seus filhos do esforço produtivo. Tenha a coragem de mudar de rota hoje mesmo. Comece a conversar sobre dinheiro, com transparência na mesa de jantar. Ensine-os a olhar para as empresas do mercado como oportunidades de sociedade e não como vitrines de shopping. Exija autonomia e incentive o teu trabalho. Celebre a conquista do salário deles e pare de financiar o luxo de adultos saudáveis. O maior presente que você pode deixar para o seu filho não é uma conta bancária recheada de zeros. É a capacidade inabalável de construir a própria vida com dignidade, sabedoria e independência. Escreva aqui nos comentários deste vídeo apenas uma frase que resume o seu compromisso de hoje. Escreva el E real de ou de valores ao escrever essa frase nos comentários. Você declara que compreendeu que a verdadeira riqueza da sua família começa na mentalidade que você transmite dentro de casa todos os dias. Assuma a responsabilidade pelo futuro da sua linhagem hoje. Construa o seu patrimônio com disciplina, mas construa os seus herdeiros com sabedoria.